Olá, pessoal, boa noite. Oi. E aí, meninas, tudo bem? E aí, João, tudo bem? Tudo certo. Hoje estou tendo o prazer de abrir a sala para vocês nesse nosso primeiro Decentra Talks aí de 2023. O Ribe está fazendo mudança, então me incumbiu dessa função, então aqui já estou com a sala aberta. Pouco pessoalzinho vai entrando e tudo mais. Vamos lá. Boa, vamos lá. Prazer, gente. Começando o ano aí, o pé direito, muito animada de estar aqui. E vamos esperar aí a Rafa entrar também, nossa Ó, convidada a especial. Rafa tá aqui e o mais legal foi que eu mandei uma mensagem para ela aqui agora. Ela falou: Eu sou o caos. Eu falei: Bom, então vamos lá. O caos está aqui. O caos é a Rafa. Vamos puxar você, Rafa. Aí sim, o caos está agora Oi, instaurado. vocês me escutam? Ó, Joana, a gente escuta, Sim. Rafa. Só dando um check aqui, dá um oizinho aí de novo. Acho que agora não foi, Rafinha. Tenta mais uma vez. Ela tá falando que não escuta a gente. João, vamos tentar tirar e colocar a Rafa de novo, só pra gente começar aqui o nosso papo e entrar tudo certinho. caos na plateia. Vou subir o caos. Pau. Vamos ver. Rafa, dá um alô pra gente, só pra gente ver se agora foi. Se não tiver indo, pode ser alguma... Oi. Agora tá ouvindo? Sim. Agora Boa. sim. Foi Fechou. certinho? Tá ouvindo a gente bem? Sim, agora sim. Tranquilo. Ah, fechado. Prazer te receber aqui. Vou deixar a Bianca puxar a introdução do bate-papo de hoje. Daqui a pouco a gente se fala. Boa. João quer introduzir primeiro aí, já Sim. que é o primeiro Decentra, né? A maior responsa a gente está aqui, então fica à Não, vontade para introduzir, hoje depois é com eu começo vocês. aqui. Hoje é com vocês. Eu queria dar aquele recadinho de sempre, então, primeiramente é um prazer estar retornando aí o Decentra Talks em 2023. A gente tem várias novidades aí para esse ano e a gente fica muito feliz em contar aí com as meninas da Cora para ajudar a gente a construir essa comunidade, construir toda essa rede de troca de conteúdo, troca de, enfim, conhecimento. Então, 2023 vai ser bem legal, como vocês podem ver, quem já acompanha nas redes sociais, a gente mudou um pouco as artes, a gente está mudando alguma questão gráfica, mas a gente também tem a intenção aí de, nesse ano, já lançar a plataforma do Decentra Educa, vai ser, então, a plataforma educacional Token Gated, as pessoas vão poder comprar um NFT e acessar os cursos, e a gente está bolando isso ainda, mas o nosso roadmap, a previsão é que a gente lance um beta já na segunda semana de fevereiro, com o conteúdo que a gente criou. Então, acho que essa aí é uma grande novidade que a gente está compartilhando aí. Claro que a gente vai fazer um post nos canais para tornar isso aí mais público. Mas, enfim, em relação ao Talks de hoje, eu já queria deixar o recado que eu vou postar neste exato momento aquele formuláriozinho que a gente sempre faz para vocês poderem colocar a carteira de vocês, colocar o ID do Discord, porque daí a gente envia um NFT de participação do Talks de hoje. Então é um NFT bem diferente que a gente fez, uma coisa bem legal, mas como vocês sabem, esse NFT esse ano de 2023 vai trazer vários benefícios, descontos, prêmios, enfim. Então, já você que está ouvindo agora ao vivo já pode acessar o link. Se você está ouvindo a gravação, acessa depois. O link vai estar lá no Garanta Seu NFT. É um canal ali dentro do nosso Decentra Talks. Então, em linhas gerais é isso. Lembrando que esse Talks vai ficar gravado. A gente pagou uma assinatura do Craig, então agora o Craig, o ursinho que está nessa talk, ele vai agora subir automaticamente para mim, vai me poupar muito tempo, então antes eu tinha que ficar exportando. Inclusive, peço desculpas para quem participou no último Talks 32, eu não consegui gravar, até por isso que a gente contratou o Craig, que é o nosso bot, para fazer essa gravação. Então, acho que em linhas gerais é isso. Não esqueçam de deixar então o formulário de vocês. A gente tem ali o side chat, já vou mandar um everyone começou. Então, se você não quiser eventualmente subir para o palco para participar, você pode simplesmente pegar e deixar sua mensagem ali no side chat. E aí as meninas vão atender vocês. É isso, vou me retirando neste momento. Bom talks para vocês, Bia, Amanda, Rafa, mandem ver. Tamo junto. Incrível, valeu, João, por essa introdução.
Acho que a gente tem muitas novidades aí bacanas do Decentro, então acompanhem tudo que vale muito a pena, pessoal. E também a gente tem novidades da Cora aí, que a gente pode falar um pouquinho mais no final. Mas, como sempre, é um super prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Brito, uma das fundadoras da Cora. E para quem não conhece muito bem a Cora, a gente é uma comunidade de mulheres que buscam se conectar para educar e co-criar uma Web3 mais plural e inclusiva. E é muito legal ter a Rafa aqui hoje com a gente, porque, Rafa, não sei se você lembra, mas eu fui falar com você pessoalmente para te convidar para a Cora lá no início, porque você foi uma das primeiras mulheres que eu vi que estavam falando de Web3. E aí, até conversando com a Amanda, quando a gente estava pensando no convidado, enfim, eu falei assim, caramba, cara, como que a gente ainda não falou com a Rafa, porque ela já tem iniciativas muito bacanas voltadas para a Web3, e eu lembro de te convidar individualmente para entrar na Cora lá no início, quando a Cora nem se chamava Cora, para entrar nesse grupo de mulheres, né, para trazer mais representatividade feminina. Então, para quem está escutando hoje o Decentra Talks pela primeira vez, só para fazer um disclaimer aqui, toda primeira segunda-feira do mês, antes era terça, agora mudou para segunda, voltamos para segunda de novo. Então, no próximo mês, na primeira segunda do mês, sempre às 20 horas, a gente vai estar aqui sempre com uma convidada especial da Cora, falando um pouco sobre os projetos, sobre as iniciativas, junto com a Amanda e a gente entrevistando essas pessoas. Então, um prazer imenso estar aqui e, Amanda, fica à vontade aí também para você introduzir. Vamos nessa, galera. Super prazer estar aqui. Mais um ano começando, gás total, energia total para trocar com vocês, muita coisa acontecendo. Acho que esse espaço aqui enfim, muito rico para a Cora. Tem sempre gente nova, tem sempre que chega até a Cora por causa do Decentro. A gente consegue fazer uma troca muito legal, muito genuína entre essas duas comunidades, tá? Então, vou fazer aqui um merchanzinho básico da Cora. Quem ainda não segue, @cora.io, segue lá no Instagram, tem lojinha, tem conteúdo, tem um monte de coisa rolando e a gente também tem o nosso canal no Discord. A gente pode colocar depois ali no chat para vocês. E eu tô ansiosa para começar esse papo, primeiro papo do ano. Vamos nessa. Vamos nessa. E aproveitando até para falar que muita gente não viu ainda, né, Amandinha, o nosso site também, que a gente agora tem um site que está falando um pouquinho dos nossos projetos futuros, que é o somoscora.xyz. Então, quem quiser saber um pouquinho da missão da Cora, quem tá junto com a gente nessa, né, as Cora Members que estão fazendo acontecer ali no dia a dia. Então, vocês vão entender um pouquinho da dinâmica da Cora nesse site, com mais informações. E o nosso Instagram tem ali um viés mais educacional para a gente co-criar essa Web3 mais plural e inclusiva, né? Inclusiva, desculpa. E, gente, assim, para não ter muitas delongas, vamos deixar a Rafa falar aí. Então, hoje a gente tem uma super convidada e vou apresentar rapidamente. Quero que você se apresente, Rafa. Então, Rafaela é mestre em antropologia, co-founder da Impacta Finance e do disruptivas.org. E para quem não sabe, ela foi eleita pelo Cointelegraph uma das pessoas mais influentes do setor cripto brasileiro. Gente, não é pouca coisa, nem um pouco, assim, uma mulher que dá muito orgulho nesse cenário Web3. E hoje ela vem dividir com a gente aí todos os desafios que ela está vivendo na construção da Impacta, que é uma plataforma com foco em rastreamento e validação de projetos e ativos de impacto social no mercado Web3. Rafa, seja muito bem-vinda. Fica à vontade aí para se apresentar e conta pra gente aí um pouquinho como é que você entrou nesse universo, de onde veio a Rafa até se deparar com Web3, como é que tudo começou. E no final, lembrando, gente, como o João já mandou ali, a gente vai abrir para as perguntas, então fiquem à vontade aí para irem mandando as perguntas no site chat. Rafa, seja bem-vinda. Mike é seu. Opa, obrigada, pessoal. Porque eu não lembrava, na verdade, desse convite. Fiquei feliz de saber, assim, pra mim é muito, muito feliz ver várias mulheres, né, seguindo, assim, uma coisa que quando eu entrei em cripto era um dos meus maiores incômodos, né, a falta de mulheres no setor lá em 2015, 2016, né, era realmente 2, 3 que estavam ali e era uma preocupação muito grande minha, assim, né, nessa época eu fiz alguns workshops focados em mulheres e é muito feliz ter visto, inclusive, algumas das mulheres que participaram desse workshop nesse momento, sendo super influencers hoje em dia, né? Tem o caso da Gi do Bicho das Minas, que ela me conta sempre, né? Que ela procurou, assim, mulheres de referência. Eu fui a primeira que ela encontrou. E hoje a Gi é uma gigante, assim, dentro do setor, né? Então, fico bem feliz, assim, de saber, né? Desse convite inicial que foi feito ali antes, que eu não lembrava também. Mas, falando um pouquinho, assim, de mim, né? Então, eu entrei
em cripto por uma perspectiva um pouco diferente de grande parte das pessoas no setor, né? Como eu venho da antropologia, eu sempre tive um incômodo teórico em relação à capacidade da sociedade se manterem descentralizada, né? E se organizarem sem necessariamente precisarem recorrer a uma autoridade central. E na antropologia, eu tinha descoberto, né, que a gente tinha uma espécie de tendência infeliz, sociológica, antropológica, né, que as únicas sociedades que conseguiam manter um nível de anarquismo, digamos assim, né, um nível de descentralização dos respectivos poderes, eram sociedades muito pequenas, né, e à medida em que essas sociedades crescem, elas tendem à centralização. Então a gente tem alguns casos de comunidades anarquistas pelo mundo, né, comunidades indígenas também, sem centralização de poder, mas as cidades e os impérios, eles sempre têm essa característica da centralização, né, da hierarquia, de um poder central que faz a gestão de toda a sociedade. Então esse sempre foi um incômodo pessoal muito grande meu, assim, eu estudo anarquismo há mais de 10 anos, né, e essa sempre foi uma questão que me tocou muito, né, e quando eu conheci cripto, lá em 2015, me pareceu que era a primeira vez, talvez, na história da humanidade em que a gente tinha a possibilidade de uma organização social em escala de forma descentralizada. E aí eu fiquei, assim, super empolgada com essa perspectiva antropológica do setor, né? E eu entrei e comecei a estudar principalmente processos protocolos de consenso, né? As diferentes formas através das quais esse protocolo e ecossistema consegue desenvolver ferramentas para se manter descentralizado. Então essa sempre foi uma questão para mim, né? E eu entrei estudando isso especificamente. E por conta dessa forma que eu entrei em cripto, eu sempre fiquei interessada e preocupada nas criptomoedas como uma ferramenta de transformação social, né? E quando eu entrei e vi que não tinha mulheres, por exemplo, foi um primeiro incômodo, né? E eu imaginei, como a gente está falando sobre construir novas sociedades e reproduzindo exatamente os mesmos paradigmas do mercado financeiro tradicional? E esses foram pontos que me tocaram, né? Então, uma das primeiras questões, realmente, para mim, foi essa questão da falta das mulheres. Mas, com o tempo, ela foi evoluindo, assim, os meus incômodos foram evoluindo, e acho que a minha atuação no setor também, no processo de buscar casos de uso reais que tivessem alinhados com o que eu imagino que seja uma sociedade um pouco mais interessante de se viver, né? E aí disso eu comecei a estudar diferentes protocolos, né, diferentes soluções, como as blockchains estavam resolvendo problemas reais do mundo, até que eu entrei realmente nesse setor de... Na época em que eu comecei a pesquisar isso não tinha esse termo, né? Mas hoje o setor é consolidado sobre o termo de ReFi, né? De finanças generativas, que envolve tantas questões sociais quanto ambientais. E daí, basicamente, foi indo, né? Atuei em várias empresas, em vários setores dentro de cripto, mas sempre muito focado nesse processo. E o Disruptivas.org é um site pessoal, na verdade, em que eu publico algumas dessas perspectivas mais multifacetadas sobre o setor, né? Então, perspectivas econômicas que falam de sociologia, que falam de antropologia, que falam de anarquismo. Eu tive, assim, envolvimento também, uma leitura muito profunda dos pais protocolos de dinheiro digital, né? Os cypherpunks, que a gente chama. Então, sempre muito focada nessa ideia de para que serve isso, né? E como a gente pode usar essas ferramentas para construir sociedades, comunidades um pouco mais interessantes. Demais, Rafa. Acho que você falando sobre antropologia, eu nunca imaginei que isso tudo pudesse estar tão conectado e né, há tanto tempo para você, assim, porque muitas das mulheres hoje que também entram na Quora, pouquíssimas estão há tanto tempo quanto você. Então, acho que tem uma grande diferença aí de você também conseguir entender como que essa cultura vem se moldando, né, ao longo do tempo. A gente ainda tem muita coisa para construir quando a gente fala de abrir mais oportunidade para mulheres, para a construção desses temas e as mulheres poderem ser porta-vozes de tudo isso. E eu fiquei muito atenta ao seu conteúdo nos últimos dias, desde que a gente chamou você para falar aqui, porque eu sei que, além de tudo, você também está empreendendo, então, por mais que você já tenha uma baita experiência nesse mercado, você já tenha passado por várias empresas, você também está empreendendo, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Impacta, antes de eu fazer a minha primeira pergunta aqui, para a gente conseguir dar um passinho para trás e explicar para a galera qual é o seu objetivo com a empresa que você está fundando agora. E aí eu já puxo a nossa próxima pergunta com base nos conteúdos que você vem publicando, né, tanto no LinkedIn quanto no disruptivas.org. Boa. É interessante até porque... Desculpa, eu nunca quis empreender assim, né? Tem gente que fala, nossa, nasci empreendedor.
Eu acho que eu nasci escritora, assim. Essa é uma coisa que eu sei que eu faço desde sempre. Mas eu nunca tive, assim, muito esse objetivo de, nossa, vou empreender, né? Mas o que aconteceu foi que, durante esse processo de pesquisa, eu acabei conhecendo quem é hoje a minha sócia, né? Ela publicou em um grupo do Facebook, talvez vocês conheçam, talvez não, né? Lá nos primórdios de cripto, a gente usava mais Facebook, né? E tinha um grupo lá chamado Bitcoin Brasil. Era um grupo que tinha 60 mil pessoas naquela época, assim, eu era moderadora desse grupo. E um dia apareceu uma moça lá, né, perguntando se alguém conhecia uma fazenda de mineração que mantinha uma fazenda agrícola de verdade, né? E quando ela perguntou isso, eu achei a pergunta mais bonita que alguém poderia fazer no mundo, assim, né? E de uma ideia de economia circular baseada em mineração de Bitcoin. E nessa época não existia muita coisa, assim, não existia ReFi, não existia quase nada dentro desse segmento. Elon Musk não tinha feito a crítica ainda, né? A questão do gasto energético do Bitcoin não era uma discussão muito, muito feita, assim, né? E a gente começou a pesquisar quais eram as iniciativas relacionadas a isso. A gente encontrou uma galera na Rússia que usava o calor da mineração do Bitcoin para produzir tomates, né? Cryptomatoes é o nome dessa iniciativa. E a gente começou a pesquisar isso, né? E começou, enfim, a trabalhar com esse setor, mas de uma forma um pouco mais tímida, né? Ela, na época, era parte de um VC lá da Europa, eu que trabalhava com várias coisas. E aconteceu um momento em que a gente falou, cara, não tem ninguém no setor ainda que se estabeleceu como uma referência em relação a isso. E não existe uma forma fácil hoje que eu possa escolher investir em cripto a partir do SG. Não existe um CoinMarketCap de impacto dentro do setor cripto, né? E a gente falou, cara, se não existe, tá na hora de alguém criar, né? Então, a Impacta, ela surgiu a partir de uma dor nossa, né? Era uma dor de eu não quero colocar dinheiro em memes. Tá bom? Você pode gostar e, enfim, tu pode fazer o que tu quiser com o seu dinheiro, mas eu, particularmente, queria alocar em cripto de uma forma um pouco mais responsável. E a gente sabia, né? Qual era a dor de você fazer esse processo de escolha desses tokens. A gente leu infinitos white papers de projetos que se propunham a CSG, né? E sabia muito das dores. Então a gente falou, acho que tá na hora da gente criar a solução que a gente sempre quis ter, né? Então a gente desenvolveu a Impacta, né? Hoje a gente tem mapeado mais de 500 projetos que lidam, né, com a intersecção entre impacto e Web3, 180 tokens, né, desses 500 projetos, 180 são tokens, uns 80 são fungibles, os outros são os NFTs, né, então a gente já tem esse processo, a gente já faz todo o tracking de informação de real time, volume, precificação desse setor. A gente vai lançar, né, nossa nova versão do nosso site no final desse mês. A gente vai mostrar pela primeira vez no setor a métrica de market cap agregado de impacto, né? Então, quanto que esse setor representa em relação ao setor inteiro. A gente desenvolveu uma taxonomia proprietária do que significa um token de impacto, né? O que é um critério de inclusão, uma taxonomia para organização desses ativos em diferentes setores, né? Energia, sociedade, economia circular, carbono, ativos lastreados em ativos da natureza, né? Igual água, lixo eletrônico, floresta, né? Então a gente resolveu fundar, assim, a Impacta. É uma experiência bem única, assim, pra mim, né? Quando tu faz uma empresa, é muito diferente você trabalhar para uma empresa realmente, né? Então a gente tá nesse processo, assim, de descobrimento. A gente lançou nosso podcast também esse ano, entrevistando vários empreendedores que são do setor de Web3 e estão aí, né? Vivendo as dores e as delícias de ser uma founder de primeira viagem. Poxa, muito legal, Rafa. Antes até da próxima pergunta, eu queria até fazer um comentário, porque esse tema é um tema que me encanta muito, assim, voltado para ESG, e eu acho que é um tema que a gente carrega desde a Web 2, vamos dizer assim, né, desde a Web 1. Eu acho que é um tema importante que todas as empresas estão olhando para isso em relação a investimento, né, então tem várias empresas já se movimentando, e vocês estão liderando esse movimento aí voltado para a Web 3, né, que já é um movimento que já existe e é muito forte, né, que é essa questão social, essa questão de governança, não só social, né, mas como ambiental e corporativa como um todo, e que é algo bem importante. E fazendo um ponto com o que você falou no início, eu acho que olhar a antropologia nesse sentido voltado para o Web3 é muito importante, porque quando a gente fala de Web3, por mais que esteja ligado ao movimento tecnológico, né,
esse movimento tecnológico ele também é voltado para o movimento cultural, né? Que eu acho que é muito importante. Então, até mesmo quando a gente está falando, por exemplo, do chat GPT, né? Que é algo que as pessoas estão super falando, não é só uma tecnologia que está permitindo a gente fazer várias coisas, é um movimento cultural que vai mudar a forma que as pessoas trabalham, vai mudar a forma que as pessoas se relacionam, né? Vai mudar a forma de fazer conteúdo, e aí tem inúmeras vertentes que vai mudar. Então, eu acho muito bacana ter esse viés antropológico, cultural, de tecnologia, que é meio que o que você está centralizado, né? De tudo que você faz. Você começou com antropologia, mas você entrou na tecnologia e você traz essa lente antropológica para a tecnologia. É muito bacana, né? Então, eu acho que só queria fazer esse comentário, porque eu acho que são duas coisas que às vezes a gente esquece, mas que é muito importante da gente unir, porque é para onde a gente cria essas novas tendências, esses novos movimentos, né? Olhando esse olhar antropológico aí. Exatamente. Opa, tô me ouvindo agora? Isso, agora foi. Exatamente, eu acho que tem umas, assim, em relação ao primeiro comentário que tu fez, né, de ESG ser uma coisa que já vem do setor tradicional, né, de Web2. Esse é um aspecto que eu acho um dos mais interessantes, porque é muito comum, dentro de cripto, inclusive, né, que a gente tem uma crítica muito forte ao ESG, né, quando, ano passado, principalmente, com as questões das proibições de fertilizante, todos os problemas relacionados ao suprimento energético, né, existe uma crítica muito forte e cega um pouco, né, ESG, a galera quer salvar o planeta, mas não se preocupa com quem tá morrendo de fome, né, esse tipo de comentário ali, bastante, assim, em relação às críticas, e que eu acho que é interessante, que aí o pessoal talvez esqueça um pouco, é que hoje em dia, ESG é uma das top prioridades de qualquer gestor de investimento do mundo. Tem um report que saiu até bem interessante ano passado, de um dos maiores provedores de índice do mundo, né? Ele entrevistou 200 gestores de fundo que somam 18 trilhões sobre gestão, né? E aí eles perguntam, quais são as maiores preocupações que vocês têm? E no top 3 de todos eles estava exatamente o risco climático, né? Como o próprio gestor do BlackRock diz, o risco de investimento, o risco climático hoje é um risco de investimento, né? Então, quando a gente pensa no setor de seguros, por exemplo, se eles consideram as questões climáticas, eles simplesmente não conseguem manter o modelo de negócio deles em pé, né? Então, acho que dessa perspectiva, a gente começa a ver que a questão climática, a questão social, ela entra nas agendas não mais como algo marginal, né, que precisa ser incluído por questão de marketing, mas como realmente algo que precisa ser gerido para a longevidade do business, né. E em relação ao segundo tópico, né, antropologia no final dos dias, né, é simplesmente o estudo da cultura humana, né. E quando a gente pensa nessa questão, né, das próprias comunidades, o desenvolvimento desse ethos cypherpunks, da questão das comunidades dentro da Web3, né, é basicamente como as pessoas se relacionam, quais são os mecanismos de incentivo para que a gente incentive o que a gente quer e desincentive o que a gente não quer. Então, no final das contas, quando a gente vê um tokenomics, o que está por trás do tokenomics é simplesmente antropologia para mim, né? Porque é exatamente como eu uso mecanismos econômicos para fazer com que as pessoas realizem determinadas ações, ou se comportem, ou construam e interajam com a comunidade de uma forma alinhada com os princípios daquele grupo, né? Perfeito. Demais, Rafa. Eu queria puxar uma pergunta agora muito mais voltada para mercado, né? A gente está falando aqui de ESG, basicamente ESG, se tem alguém aqui que ainda não se deparou com essa sigla, é um conjunto de critérios, né, que são usados para avaliar a sustentabilidade e responsabilidade social dessas empresas. Então, eu acho que nos últimos anos, pelos lugares que eu passei, os últimos 3 anos foram as vezes que eu mais escutei falar sobre isso, e aí até era difícil a gente mapear, assim, quando as empresas estão fazendo isso de forma genuína ou quando as empresas estão fazendo isso para, enfim, de alguma forma se provarem ali, né, que tem um cuidado com essas áreas. E eu queria ouvir de você como que você visualiza dentro da experiência que você tem, dos projetos que você está liderando, como a Web3 pode ajudar a promover essas práticas, né, de ESG mais sustentáveis? Antes de tudo, eu acho que é importante a gente fazer uma diferença também entre ESG e impacto, né? Que às vezes são duas coisas que se misturam um pouco. Se vocês fizerem a experiência de abrirem uma corretora tradicional de vocês hoje, né? E procurarem ESG, talvez vocês se frustrem e surpreendam com quais são as primeiras empresas que vão aparecer, né? Provavelmente vai ser a Vale,
a primeira empresa que vai aparecer em ESG. Aí vão ter vários bancos ali dentro, né? Se você procurar em relação aos top ESG do mundo, vai ter Disney, Salesforce. Vai ter empresas que não são exatamente o que a gente imagina quando a gente escuta responsabilidade social e ambiental, né? Então, a Vale, responsável pela maior tragédia da história da mineração do mundo, mas é a primeira empresa em termos de ranking de ESG. Isso... Rafa, só um parêntese. Por isso que eu mencionei que é muito difícil você conseguir mapear o quão genuína é essa relação, né? Entre as empresas e o que realmente importa para elas, ou se elas estão literalmente cumprindo uma tabela do que precisa ser feito, né? Eu acho que algumas empresas já nascem com essa visão, com essa cabeça, mas muitas outras tiveram que se adaptar para conseguir diminuir o impacto ali, a crise de comunicação e de coisas que você acabou de citar, como a Vale, por exemplo. Exatamente esse ponto, né? Eu gosto de pensar que SG são as empresas que estão tentando limpar a casa, enquanto que Impacto são as empresas que estão tentando limpar a vizinhança, digamos, né? Tu tá indo um pouco além do que seria a sua obrigação e se propondo a desenvolver um modelo de negócio que realmente cause um impacto positivo e não só mitigue os impactos negativos que você faz ali dentro. E quando eu penso em quais são os benefícios, né, realmente, que a Web3 pode prover para esse setor, eu acho que tem um ponto que para mim é um dos mais interessantes, que é a abertura de novos mercados, né? Quando a gente pensa dentro do setor de impacto e principalmente climático, né? Uma das grandes tendências que a gente tem é o setor de carbono, mas uma das tendências que todo mundo aposta, o que é que se desenvolve, é a questão dos créditos de biodiversidade, não só crédito de carbono, né? São créditos que consigam valorizar e valorar os serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas, pelos corais, por exemplo, né? Tem alguns dados super interessantes que mostram quanto os corais ajudam a proteger as cidades costeiras e quanto eles ajudam que os próprios governos economizem em termos de mitigação dos desastres relacionados às ondas, a tempestades, a inundações, né? Então a gente tem essa discussão e eu acho que dentro do setor de Web3 é muito mais fácil e rápido o processo de desenvolvimento desses mercados do que a gente vai ver ser dentro do setor de Web2, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa IPO, hoje, assim, um dado que mostra isso, né? Hoje a gente tem 400 empresas listadas na bolsa na bolsa brasileira, né? E no mundo a gente não chega a 5 mil mais ou menos, né? E no setor cripto a gente tem 20. Isso é bom e é ruim. É ruim porque, obviamente, muitos desses 20 mil projetos, vários deles são scams, mas ao mesmo tempo é um processo muito mais fácil para que novas ideias consigam ser financiarizadas e ser desenvolvidas. Então, acho que esse aspecto que eu estou super interessada, que é ver o desenvolvimento de novas soluções mais inovadoras, com modelos de negócio super disruptivos, né, que possam abrir essa bioeconomia, essa economia das florestas, essa economia do meio ambiente ali dentro, né, e obviamente que a questão de transparência é um ponto super forte nesse processo, né, sempre foi uma das grandes críticas e dificuldades do setor de ESG, né, do terceiro setor de ESG, não, desculpa, do setor de ONGs, né, que é conseguir mostrar a transparência dessa gestão de fundos, né, conseguir ter um processo mais eficiente também de destinação dos recursos para determinadas áreas em determinados momentos, né, a gente continua tendo um super problema em relação à transferência internacional no setor tradicional, né, não é efetivo, não é fácil, não é suficientemente bom para que uma ONG possa fazer as transferências internacionais de forma efetiva e transparente. A gente está tendo alguns casos bem interessantes. A FAS, por exemplo, né, ela é uma grande organização amazônica que lida com mais de 900 povos na Amazônia. E eles estão utilizando um sistema de blockchain que foi pedido pelo próprio fundo que ajuda eles, né, para que eles possam fazer esse processo de transparência. Então, acho que a gente está vendo várias iniciativas que mostram esse potencial de abertura de novos mercados, exposição ao mercado internacional, de comunidades e iniciativas locais, e a transparência em relação à captação e destinação dos fundos. Rafa, só uma dúvida agora aqui que você falou sobre crédito de biodiversidade e talvez para a gente tentar entender um pouco isso na prática, tá? Quando você citou aí, o quanto que algas talvez consigam limpar uma determinada região de um rio, por aí vai. Na minha cabeça, isso fica um pouco solto com relação a quem tem o domínio disso ou como que isso talvez é chancelado de fato, né? Eu sou o governo de uma cidade que tem, sei lá,
milhares de canais e eu consigo, de alguma forma, gerar crédito de biodiversidade na floresta, no rio. Como que você poderia trazer um pouco para a nossa realidade aqui? Como que esse processo funcionaria na prática? Atualmente está no estágio de desenvolvimento de metodologia, né? Então a gente tem a Verra. A Verra é hoje a maior certificadora de crédito de carbono do mundo, né? E ela está lidando com esse processo de certificação e desenvolvimento da metodologia relacionado aos créditos de biodiversidade. A gente tem várias outras iniciativas no mundo também lidando com isso, né? Então, quando a gente está falando de crédito de biodiversidade, a gente está dizendo assim, quando você faz determinada coisa, então, por exemplo, aconteceu um vazamento de petróleo em algum lugar, né? Então, a gente tem um processo de mitigação, mas a gente não tem nenhum processo, por exemplo, desse, né? De créditos que consigam fazer com que aquelas pessoas possam pagar pelo dano de uma forma um pouco mais ecossistêmica do que acontece hoje, né? A gente chama até esse problema do túnel do carbono, né? Que é só existir esse tipo de processo, ou de mitigação, ou de incentivo ou desincentivo, né? Dependendo do setor, para o desenvolvimento dessas coisas. Então, a gente não sabe, assim, para falar a verdade, qual modelo vai ser, né? Esse caso da alga, a gente tem, por exemplo, algumas empresas privadas que desenvolvem, que conseguem reproduzir e criar corais. Então, por exemplo, essa empresa poderia ser uma provedora desses determinados créditos e ela talvez pudesse vender para o próprio governo ou para sei lá, as casas que estão ali, para conseguir, por exemplo, um processo de financiamento descentralizado de reflorestamento de corais para aquela região, né? Então, imagina que você mora, não sei se vocês já foram para Floripa, por exemplo, né? Tem ali no Morro das Pedras uma praia que está sofrendo um processo bem drástico, assim, né, de subida do mar. Tem um monte de saco, assim, de areia que é colocado na frente das casas, né? Então imagina que, na verdade, aquela comunidade, ou inclusive aquele governo que tá fazendo esse processo, pudesse, na verdade, incentivar, via esse token de biodiversidade, o reflorestamento dos corais ali, né? E não só usar esse tipo de processo de mitigação que não resolve, no final das contas, problema nenhum, né? Então, a gente tem também alguns casos relacionados à polinização, que pode ser incentivado principalmente por pessoas que usam, talvez, agrotóxico, né? Então, assim, a gente ainda está descobrindo qual é o modelo. O que eu acho que o setor de climático, né, e de ESG já sabe de forma mais geral, é que só o carbono e só a perspectiva do carbono, ela não é suficiente, né? Porque senão a gente acaba ficando muito preso em algumas determinadas florestas, alguns determinados modelos que não são suficientes para lidar com esse problema, né? Muito incrível. Super claro. Papo de altíssimo nível aqui, gente. Assim, eu gosto muito desse tema de ESG, já é um tema que eu também venho estudando bastante. Inclusive, tem aumentado bastante a demanda por profissionais, né? Que entendam sobre ESG. Tem uma página que eu sigo no Instagram que é muito bacana, que traz um pouquinho até sobre a teoria, a prática do ESG, que eu não sei se todo mundo conhece aqui, que é o ESG da depressão. Mas é muito legal a forma de entender como é que as empresas estão realmente aplicando isso ou não. E até falando um pouco isso, de tudo que vocês estavam falando, eu fiquei pensando, né, da aplicabilidade, até quando a gente pensa em governança corporativa, né? Então, vamos, só para trazer aqui para o pessoal, para aterrizar, mas uma coisa que eu fiquei pensando muito é como que a gente as empresas podem ter um papel até mesmo de educar os seus colaboradores de forma tokenizada para que eles consigam, de fato, se tornarem mais responsáveis por suas ações. Então, por exemplo, ter um projeto que a empresa abrace e que ela coloque ali como uma missão para os seus colaboradores e eles vão ganhando tokens à medida que eles vão completando algumas coisas, né? Tem algumas empresas, e aí falando um pouquinho sobre o Web 2, que tem, por exemplo, postos de coleta, postos de reciclagem, que fazem algumas ações com colaboradores, mas quando a gente tokeniza isso, né, a gente transforma essa comunidade muito mais forte. Então eu consigo enxergar também esse olhar que vocês estão trazendo para a Impacta, também voltado para empresas que queiram tokenizar a forma que eles trazem ESG para as empresas, né? E aí, até olhando esse gancho, eu queria entender mais ou menos na prática, Rafa, como que hoje vocês se conectam e ajudam essas empresas que têm um olhar atento aí para esses pilares, né? Como é que vocês realmente, a Impacta Finance, ela olha para essas empresas e elas ajudam essas empresas? É uma forma, é uma consultoria, é uma aceleração? Só para a galera que está aqui escutando a gente entender um pouquinho melhor como que acontece
todo esse olhar que vocês estão trazendo para a Impacta, e eu entendi também que vocês estão fazendo relatórios, entendendo um pouquinho como que a Web3 pode incorporar dentro dessa visão de ESG, mas eu queria entender como é que vocês fazem, assim, o day one do trabalho para ajudar essas empresas que hoje eu quero tokenizar a minha empresa e aplicar ESG. Como que eu faço e como é que a Impacta Finance me ajuda? Legal. Tem 2 pontos, né? Quando a gente iniciou a Impacta, a gente desenvolveu uma tese, né? A nossa tese era que, a partir do que a gente tinha visto nos últimos anos, consideramos que não era tão eficiente desenvolver um protocolo de Web3 para tentar fazer impacto. Que fazia muito mais sentido que a gente lidasse com empresas que já são operacionais de impacto e fizessem a migração delas para a Web3. Então, essa foi a nossa tese inicial, né? Então, o que isso significa? Significa que a gente focou no processo de tokenização e digitalização de empresas que já faziam impacto. Porque o que a gente tinha visto era que vários protocolos estavam usando desse artifício, seja de forma, seja bem intencionado ou não, mas o que acontecia é que tu ficava anos, meses, levantava um monte de dinheiro para desenvolver uma coisa técnica, o impacto tava no roadmap no ano 3, 4, 5. Às vezes era uma empresa europeia que estava desenvolvendo um protocolo e não tinha absolutamente nenhum contato com a floresta ou com o lugar que eles estavam dizendo que eles queriam gerar um impacto, né? Então a gente partiu da tese de que a gente queria o impacto upfront e a Web3 como tecnologia. Então a gente foi atrás, chegou para nós várias empresas, né, querendo lidar com isso, mas o que a gente queria eram essas empresas. Então a gente tá lidando ainda, né, ajudou no desenvolvimento de toda a conceitualização, estratégia, tokenomics, de 21 mil hectares de floresta na Amazônia, de uma empresa que na verdade foi a primeira empresa a ter certificada um patrimônio de reserva particular de desenvolvimento sustentável na Amazônia, né? Ela tem mais de 15 anos de atuação já na região, desenvolveu vários projetos sociais, então a gente ajudou e continua ajudando no processo de desenvolvimento desse projeto, né? A gente tem um case que é um dos nossos queridinhos, que é de lixo eletrônico, né? Então é uma empresa que tem um sistema de pontos para quem faz o descarte correto do lixo eletrônico. Hoje, não sei se vocês sabem, mas o lixo eletrônico é o tipo de resíduo que mais cresce no mundo e é o menos reciclado de todos, né? No Brasil, menos de 2% de todo o lixo eletrônico é reciclado corretamente. E o lixo eletrônico tem um problema gigantesco de contaminação do lençol freático, né? Então, a gente tem esse caso que é muito focado no setor tradicional mesmo, né? É um token com validade legal, que preenche todos os requisitos regulatórios de lastreamento, digamos assim, desse ativo em relação à documentação que é necessária para comprovação da logística reversa. A gente tem um caso de barter, né, de escambo, assim, então as pessoas podem se registrar e trocar habilidades ali sem precisar recorrer ao sistema fiduciário. A gente continuou, assim, fez o processo de advisor de várias dessas empresas, que foi nesse modelo de consultoria. A gente tem também, a gente faz parte do portfólio da Amaz, né? A Amaz é um fundo amazônico e a Amaz, ela tem várias empresas que lidam exclusivamente com a Amazônia. A gente também está nesse processo de discussão desse portfólio especificamente, né? Até um caso interessante, eu até ia responder numa outra pergunta, mas que é um caso que eu acho super legal, né? O açaí, por exemplo. O açaí, em 2019, ele valia 1,5 reais o quilo, né? E hoje tá 45, mais ou menos. Isso é um crescimento de 300%, né? 3.000%. Então, imagina se a gente consegue transformar esse tipo de coisa, né, em um ativo que tem uma performance interessante. Então, ao invés de você investir em soja, porque, enfim, é um ativo interessante, você possa investir em açaí, que tem praticamente a mesma performance, mas com uma questão social mais interessante. Então, a gente tá super focada nos ativos reais, de empresas de projetos que já sejam operacionais de impacto e fazendo a transição deles para Web3. Mas, esse ano, exclusivamente, assim, a gente está focado muito mais no processo de desenvolvimento do nosso produto, né? Que é essa espécie de CoinMarketCap de impacto, porque a gente acha que é uma forma um pouco mais efetiva também da gente escalar impacto dentro do Web3, né? Então, a gente agrega todos os tokens que preencham esses critérios, né, de inclusão, que sejam de impacto, não só de ESG, né, que se proponham a causar um impacto positivo dentro do seu próprio modelo de negócio.
ali dentro, né? E desenvolvendo esses reports, esses dados para tentar mostrar o que o setor está fazendo de bom e o que o setor está fazendo de ruim, né? Então a gente tem esse processo de alerta, monitoramento, de real time, conexão, para a gente conseguir ver, esse projeto está falando que está conservando essa floresta, mas a gente detectou um desmatamento. Isso aconteceu em um dos projetos, por exemplo, né, lastreado. Esse projeto está tendo uma performance muito boa e está falando que faz impacto, mas não está fazendo impacto nenhum. Ou esse projeto está fazendo um super impacto, mas ninguém está olhando e o preço dele tá muito abaixo, né? Então, a gente está evoluindo muito mais nessa solução de tecnologia para conseguir analisar, metrificar e fazer o scoring de todos os projetos que se incluem nessa categoria de Web3 impacto. Poxa, incrível, Rafa. E aí, até muito do que você falou, né? A gente está falando no sentido de empresas, né? Do B2B. E eu vejo muito como um movimento forte da Web3, que não só empresas, mas como pessoas, né? Se tornem investidores cada vez mais, né? A gente tem esse acesso mais democratizado e também tem ali um poder de governança, né? Que eu acho que isso que é o mais bacana, e desde que eu comecei a estudar sobre o Web3, assim como você falou no início, foi o que mais me encantou, né? Das pessoas, de fato, poderem fazer parte de uma grande comunidade em prol de um objetivo maior, de maneira descentralizada. E aí eu queria, até antes de passar para a próxima pergunta, mas a gente falou muito sobre empresas, de como ajudar as empresas dentro desse sentido de ESG e seus colaboradores, mas a Impacta também tem o intuito de ajudar as pessoas a se tornarem investidores mais conscientes, pensando em pessoas que estão fazendo seus próprios trabalhos, que estão empreendendo, pessoas físicas mesmo, ou é somente para a empresa? Só para a gente entender um pouquinho melhor, porque eu acho que cada vez mais a gente percebe o crescimento de influenciadores e de formadores de opinião voltados para investimentos, né? Mas o investimento não é só sobre você ganhar, você investir e você ganhar mais ao longo de 3, 4 anos, né? Mas também você entender o projeto que você está investindo e ter uma curadoria, né? Eu acho que isso é muito importante para você ter um olhar mais claro. E principalmente quando a gente pensa no Brasil, e a gente percebe que o conteúdo aqui já caminhou muito, mas ainda tem muita barreira da língua, né? Até um dos motivos da Cora surgir. Mas as pessoas têm um pouco de medo de investir no que não sabem, o processo ainda é um pouco complexo, a gente sabe que a experiência do usuário ainda é um pouco complexa, e by the way, a gente está criando laços de confiança ainda com alguns influenciadores que principalmente tenham essa curadoria voltada para o impacto social ou ambiental. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se isso é um objetivo de vocês, de voltar para pessoas físicas também, até mesmo para pensar em comunidades ESG, né? Eu acho que isso seria muito bacana, ter essa curadoria para pessoas que estão interessadas em projetos, que eu acho que, naturalmente, todo mundo que quer ser consciente vai estar olhando para isso em algum momento. Com certeza, acho que sempre foi a motivação, era uma dor nossa, realmente, né? Como eu falei, assim, eu queria investir em tokens que fizessem algo de bom. E eu não conseguia achar de uma forma fácil, né? Era uma experiência dolorosa. Então, no lançamento desse novo site, as pessoas vão conseguir filtrar pelo token que elas quiserem, né? Então, me interessa mais por natureza. Se você simplesmente vai olhar para aquela tag e tu vai conseguir ver quais estão todos os ativos que fazem parte daquela tag, né? E aí, na segunda versão do site, a gente vai lançar os scorings, né? E os scores são baseados em alguns pilares, né? E os pilares, nesse caso, aí são governança, né? Realmente, a empresa tem alguma plataforma em que as pessoas podem participar da governança, esses tokens estão descentralizados na mão de quantas pessoas, tem algum detentor que tem uma porcentagem muito grande dos tokens que existem, o pilar de sociedade, né? Que inclui, por exemplo, a questão dos grupos minoritários representados por aqueles problemas. É um grupo que está falando que vai causar uma super disrupção em termos de sociedade e quer fazer um processo super inclusivo e democrático, só que só tem homens brancos da Europa, tá? Então, o seu score em relação a essa questão não tá tão bom. É um projeto relacionado ao meio ambiente, mas que está tendo a gente está vendo que está acontecendo desmatamento, o scoring dele também não vai ser bom. Tem white paper, tem documentação, tudo que está escrito no white paper está coberto pelo código. As pessoas estão prometendo o mundo, mas não estão entregando nada, né? Então a gente está desenvolvendo esse framework proprietário para análise dos tokens, para que as pessoas consigam ver, esse aqui tem esse market cap e tem esse ranking de impacto, e um ranking que não seja importado da Web2, né? A gente usa hoje vários dos frameworks de Web2, né? Então, os maiores frameworks do setor de impacto tradicional, mas a gente adapta eles para Web3. Porque várias coisas não fazem sentido, várias coisas são, inclusive, o inverso, né? Do que a gente encontra como métrica dentro da Web2. Então, a ideia é exatamente que qualquer pessoa,
sem nenhum, digamos, conhecimento muito expert ou profundo dentro do Web3, consiga ter uma experiência fácil de selecionar algumas tagzinhas do que gosta e consiga ver quais são os tokens que fazem parte daquela categoria e o que eles estão fazendo em relação ao que eles se propõem a fazer, né? Então, nosso objetivo é permitir que qualquer pessoa possa investir nesses ativos, possa conhecer esses ativos, na verdade, né? E quando a gente fala assim da nossa missão, é basicamente fazer com que as métricas de impacto sejam tão importantes quanto a métrica do CoinMarketCap, né? Na hora de você escolher um ativo. Então, ao invés de você só olhar para quanto ele está performando e quanto de valuation ele tem, tu vai olhar também para o valuation de impacto social e ambiental dele. Demais, Rafa. Incrível, acho que você deu uma visão muito clara agora de qual é o propósito de vocês. Eu, como uma curiosa aqui, fiquei lendo todos os seus textos para preparar esse talk, eu me deparei com uma sigla nova para mim, num dos seus posts ali na Disruptivas, eu queria falar um pouquinho disso. Você trouxe um tema, né, ali muito interessante, que era a sigla RWA, Real World Asset, que é basicamente um ativo real, né, que pode ser negociado na plataforma blockchain ou em uma exchange de criptomoeda. A gente já deu tantos exemplos aqui e eu fiquei na dúvida de como isso se conecta com os exemplos e use cases que você trouxe para cá. Então eu queria te perguntar, né, qual o potencial de uso desses ativos? Porque basicamente o que eu entendi sobre eles é que eles podem, isso pode ser tokenizado, né, desde imóvel, veículo, obra de arte, própria energia que você trouxe como exemplo aqui. E eu queria saber de você qual o potencial de uso desses ativos, né, quando o assunto é sustentabilidade, se isso tudo entra em uma outra camada ou não, e quais projetos você acompanha que já utilizam esse tipo de ativo. Legal. Real World Asset não é exclusivo de SG, nem do setor de impacto, nem de refi, de nada, né? Ele é uma categoria macro que tá tendo seu processo de desenvolvimento dentro do setor de Web3 de forma super recente, né? Mas basicamente é o processo de tokenização de empresas reais, de coisas reais e de, quando eu digo reais, físicas principalmente, mas não só físicas, né? Mas é contabilidade de uma empresa, dívida de uma empresa, processo de financiamento, de desenvolvimento de uma empresa, de um projeto, de uma startup, né? E o que eu acho mais interessante em termos de Real World Assets é que, para mim, ele possibilita duas melhoras gigantescas no setor de cripto. Uma delas é o processo de descorrelação do setor de cripto, né? Então, os maiores problemas que a gente tem hoje é todos os ativos serem correlacionados com o Bitcoin, e quando a gente tem um processo de baixa do Bitcoin, a gente não tem para onde ir, a gente precisa ir para Web 2, digamos assim, para renda fixa, como a gente está vendo agora o movimento no Brasil, né? E quando a gente adiciona Real World Assets, a gente permite que o setor comece a ter exposições a ativos que têm um potencial de descorrelação muito grande com o Bitcoin, né? Então, se você tokeniza energia, o que a gente viu agora é um desempenho grande de energia de commodities, você permitiria que a pessoa continuasse em Web 3, né? E uma outra é a diminuição da volatilidade geral do mercado, né? Porque esses ativos, grande parte dos ativos de Real World Assets, eles são naturalmente mais estáveis. Então, isso permite duas melhoras muito grandes, na minha perspectiva, no setor cripto de forma tradicional. E dentro do setor de Real World Assets, a gente tem, obviamente, essas empresas de impacto que estão lidando tanto com os ativos reais quanto com operações reais, né? As que a gente anda olhando mais, estamos mais interessados, são realmente as que estão lidando com esse desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Produção de açaí, produção de castanhas, silvicultura mais regenerativa, né? Conjunção de pasto e agroflorestas, por exemplo, né? Hoje a gente tem um protocolo, o maior protocolo do setor de Real World Asset chama Centrifuge. Ele basicamente, tu fala assim, eu tenho um projeto aqui, eu tenho uma empresa aqui, eu quero levantar, eu preciso de X dinheiro e esse aqui é meu balanço. É isso que eu faço em termos de operação, é isso que vocês vão receber, esse aqui são os juros, né? É exatamente igual daí no mercado tradicional, né? Até os mesmos termos, assim. E é um processo de financiamento descentralizado dessas operações, né? Então, a gente tem, dentro do setor de impacto, a Flow Carbon. Ela já fez, por exemplo, uma rodada e esgotou completamente, muito rapidamente, dentro do Centrifuge, né? Para fazer o processo de desenvolvimento. A Flow Carbon, ela é focado em carbono, né? Como o nome diz, assim. E aí, eles esgotaram, por exemplo, o processo deles, né? Mas é muito interessante para iniciativas, por exemplo, que precisam de um fluxo de caixa muito rápido, né? Um caso bem interessante
Inclusive, desse portfólio da Hamas, né, é de produções de artesanato indígena, por exemplo, né. Esse tipo de business, ele precisa de um fluxo de caixa muito rápido, né, porque eles precisam, as artesãs precisam do insumo para produção, a pessoa precisa pagar antes de ser vendido, né, porque aquelas comunidades não podem arcar, digamos, com o custo de só receber depois do processo de venda, e precisa de um fluxo de caixa muito rápido, que às vezes essas empresas não têm acesso via os mecanismos de financiamento tradicional, e principalmente focando em como tá a economia de hoje, seria muito caro, né, para você fazer um financiamento via banco, né, então a gente tem alguns casos específicos em que a Web3 consegue ajudar muito no caso do desenvolvimento, né, dessas pequenas iniciativas que lidam com coisas reais no mundo e acho que não tem acesso ao setor tradicional e acho que estariam super dispostas e interessadas a aproveitar essas questões da Web3, né? Muito legal, eu também nunca tinha escutado esse termo, acho que você deu uma explicação super didática, muito bacana, vou começar a acompanhar mais também conteúdos voltados para isso, porque eu acho que é para onde a gente está indo, né? E, gente, assim, passou super rápido esse papo bom, passa muito rápido, né? Mas agora a gente geralmente tem uma dinâmica aqui no final, tá, Rafa? Que a gente fala alguns mitos e verdades para você explicar de maneira prática o que é mito, o que é verdade, para a gente realmente mostrar para as pessoas de forma prática sobre esse assunto que a gente estava falando aqui hoje. E já deixo aí um convite para a gente continuar esse papo, porque eu acho que, sem dúvidas, a gente pode se unir muito como Cora para juntar aí com as iniciativas da Impacta. Então, começando aqui a primeira dinâmica, muitas pessoas falam que investir em empresas ESG é mais caro, é mais valorizado. O caro é muito complexo, né? Quando a gente fala de preço e valor, são duas coisas diferentes, mas a pergunta é mito ou é verdade? Investir em empresas ESG é mais caro? Mito ou verdade? Eu acho que depende. Vou dar um exemplo bem besta aqui, né? Ser vegano é mais caro ou mais barato do que comer carne? Se você se alimentar só de esqueci o nome da empresa, Future alguma coisa, ou Impossible Food, vai ser mais caro. Se você comer na feira, vai ser mais barato. Então eu acho que depende, existem formas e formas de fazer em termos de investimento em empresas. Aí realmente depende de quando você compra, né? Se você comprar quando tá em all time high vai ser caro, se comprar quando tá em all time low vai ser barato. Mas eu acho que realmente depende, assim, as opções elas podem ser gourmetizadas, né? Ou as opções podem ser um pouquinho mais raiz, digamos assim, e dá pra ser bem barato, assim, no meu caso, eu adoro feira, por exemplo, eu acho que ser vegetariana, ser vegana é super barato, mas eu já ouvi muitas vezes a galera dizendo, nossa, é muito caro, porque tá comendo todas as coisas industrializadas desse setor, que com certeza daí é mais caro. Sou a prova viva disso, porque sou vegana também, e eu acho que tem uma questão do tempo, né? Que lógico, que opções mais práticas, assim como não veganas, elas tiram um pouco do seu tempo, né? E o nosso tempo vale, né? No fim da história. Então, o tempo que você leva e que você não consegue otimizar fazendo uma comida, seja vegano ou não, ele é o que faz você economizar de um lado, mas talvez perder tempo para fazer outra coisa de novo. Mas eu acho que é muito isso, assim, é o equilíbrio, né? Eu acho que essa analogia que você fez com o vegano é muito bacana, porque o tempo todo que eu fui vegana, todo mundo sempre falou, não, ser vegano é muito mais caro. Lógico, você tá comprando pasta de amendoim da Naked Nuts, você tá comprando a granola orgânica. É lógico que é conveniência, assim como qualquer outra coisa, mas também tem a questão de que se você doar o seu tempo, você também tá doando ali um preço, né? Um valor. Mas muito bacana você trazer essa visão. E aí, próximo? Próxima. Rafa, lembrando que esses são mitos e verdades que a gente buscou aqui no que a galera fala, tá? Então, super questionável a gente responder com depende e acho que super rico você trazer a sua visão aí também de como que se desdobra. Talvez não tenha um certo e errado, talvez tenham dois caminhos, essa analogia foi perfeita. A segunda pergunta, né? Mito ou verdade? Investir em empresas ESG é menos rentável? Essa eu acho até que falta um pouco de informações, né? Eu acho que um dos objetivos nossos é conseguir mostrar isso, né? Quanto que tá performando hoje mesmo, um dos ativos que a gente lastreia tinha subido 2000%, né? Então a gente falou assim, olha lá, né? Isso aí, e obviamente que era um ativo de uma capitalização menor, né? Um small cap que a gente chama, então não necessariamente. Mas o que eu acho que é interessante, por exemplo, em 2019, eu lembro que 5 ativos só
ele tinham performado mais do que o Bitcoin, né? E aí, desses ativos, era um relacionado à energia solar, um obviamente, relacionado à indústria farmacêutica que estava desenvolvendo coronavírus, do Zoom, né, que por conta também tinha tido a explosão, e tinha outros dois, assim, também, que poderia ser considerado sobre alguma perspectiva de ESG, né? Então, a gente teve das 5 melhores performances de 2019, 3, por exemplo, correlacionadas com essa indústria de ESG. Então, eu acho que a gente tem também várias métricas, né, que tentam mostrar quais são as melhores performances, né, em relação a ESG versus o mercado tradicional, mas a gente tem esse problema que, às vezes, uma boa performance ESG significa uma boa performance em Vale, o que daí eu não considero válido, por exemplo, né, ou em vários bancos que também tem o melhor índice. Eu acho que faltam informações pra gente conseguir dizer se sim ou se não. Cada vez mais, talvez a gente consiga ter essas informações, mas é um caso interessante que eu dei do açaí, né? O açaí, se você tivesse investido entre 2019 e 2022, teria subido 3.000%. Então, poderia ter sido um investimento super interessante de ser feito, né? Mas eu acho que realmente a gente vai começar a ter mais informações para conseguir analisar essa pergunta, porque do benchmark que existe hoje em dia, é muito difícil você conseguir dizer se é realmente um setor que performa melhor ou pior. Boa. Já estamos caminhando para o nosso fim, ainda temos uma pergunta de mitos e verdades aqui, que é até um pouquinho polêmica, mas a gente gosta desse momento aí também para provocar um pouco as reflexões. Mas só queria deixar aqui um ponto para quem quiser fazer alguma pergunta para a Rafa, a hora é agora, fiquem à vontade para fazer uma pergunta, para mandar ali no site chat ou para levantar a mão para subir aqui. E Rafa, o nosso último mitos e verdades a responsabilidade social das empresas é responsabilidade do governo. Mito ou verdade? Eita que esse até travou aqui o microfone. Opa, agora? Voltou. Boa. Comecei falando que eu sou um pouco enviesada, porque eu sou anarquista, então eu nunca acho que esperar alguma coisa do governo é uma boa opção, né? Mas eu acho que tem um conceito bem interessante que um ambientalista, inclusive, desenvolveu em um livro bem legal, acho que chama 40 Ideias para um Mundo Melhor. E nesse livro tem um dos capítulos, né, chama The Red Flag. E aí ele fala, né, como o movimento ambientalista, ele foi pautado durante grande parte do seu desenvolvimento em red flags. Então, no primeiro momento de desenvolvimento do mercado do setor ambientalista, o que a gente teve foi a instituição dos parques, né, dos parques de preservação. E basicamente, o parque de preservação era um lugar em que ninguém podia tocar e ninguém podia fazer absolutamente nada. Com o tempo, a gente descobriu que lugares sem pessoas não eram bons para conservação e que indígenas e comunidades tradicionais são super eficientes no processo de conservação, né? Mas aí era uma red flag, ou seja, a gente cerca e ninguém pode fazer nada. Depois a gente vem um processo de imposição de taxação, né? Então, se você é uma empresa que faz determinadas coisas, a gente dá uma red flag e você vai precisar pagar impostos, né? Agora a gente tá vendo um processo de proibição, inclusive, de algumas atividades, né? Muito grande, então mais uma red flag. Eu acho que green light, que a gente diz, né? É muito mais eficiente. Então, ao invés de dizermos o que não pode, a gente deveria incentivar o que pode e o que é bom de ser feito, né? Eu acho que nesse processo existe uma inversão, eu acho que em relação ao que o governo poderia ajudar no processo de desenvolvimento dessas indústrias, que é ao invés de eu proibir, dizer que não pode, dizer que esse setor tá errado e tentar simplesmente banir as coisas, por que a gente não tem um processo governamental de incentivo fiscal para determinadas iniciativas, para iniciativas de impacto, isenção fiscal para empresas que estão desenvolvendo, por exemplo, impacto, não é ESG, né? Então, acho que existe uma perspectiva através da qual a ação do governo poderia ser um pouco mais produtiva em relação a essas coisas. Obviamente que o impacto é super grande em relação a como é a forma da legislação. A gente está com uma perspectiva mais positiva, por exemplo, em relação ao clima com o novo governo, né? Então, a gente vê essas diferenças em relação a impacto, mas eu acho que não faz nenhum sentido a gente esperar, né, que venha disso. Eu acho que grande parte, inclusive, das evoluções de legislação, ela vem do processo de desenvolvimento do setor privado, né, que força algumas mudanças nesse sentido. Então, na minha perspectiva, é que não faz sentido esperar, mas que, obviamente, que se o governo tivesse um processo
de incentivo e de reward, talvez até, né, assim, para as boas práticas, ao invés de simplesmente taxar, proibir o que não pode ser feito, eu acho que a gente teria uma evolução um pouco mais rápida do setor. Incrível, Rafa. Poxa, que papo hoje. A gente estava até conversando aqui no paralelo, eu e a Amanda. Nossa, muita coisa que a gente não conhecia. Acho que você deu uma aula aí sobre várias coisas, vários termos, e entrou no âmbito da Web3, que eu acho que é super importante. Não só empresas, como pessoas estarem olhando. Então, fica à vontade para fazer o momento jabá, para seguirem você nas redes sociais, para você falar um pouquinho onde encontrar sobre a Impacta, sobre a Disruptivas, que agora é o nosso momento jabá. E mais uma vez, queria agradecer aqui todo mundo que esteve presente, todo mundo que vai estar ouvindo a gente depois, porque esse papo é gravado. Então, quero agradecer a todo mundo que ouviu esse papo aí até o final, que eu não tenho dúvidas que vocês vão gostar bastante se escutarem até o final, e que a gente volta aí na próxima primeira segunda de fevereiro, com mais um papo incrível para trazer aí o quanto que mulheres estão representando e construindo uma Web3 mais plural e mais inclusiva e de mais impacto com a Cora. E é muito bom ter você como Cora ali, Rafa. A gente fica muito feliz de você fazer parte dessa comunidade. Então, o mic é seu, fica à vontade para se despedir. Legal, obrigada e, obviamente, parabéns também pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu, às vezes, fico triste que eu tenha parado de fazer os workshops focados só em mulheres nessa atuação, então eu sempre fico feliz quando eu vejo que alguns outros grupos continuarem. Isso que era uma dor muito grande pra mim, né? Acho que a gente continua sofrendo bastante disso, né? Eu até tava desenvolvendo um projeto, né? Muito focado em grandes founders e eu me vi, assim, sem nenhuma mulher na minha lista, né? E founders tinha um valuation, né? Específico da empresa que entraria para aquilo, né? Eu não consegui encontrar mulheres dentro disso. Achei umas partners, algumas coisas, mas a gente vê, né, em alguns momentos como continua sendo difícil. Teve até dentro do próprio setor de refi, um fundo de 1 milhão que fez deploy em projetos e não tinha nenhuma founder mulher e nenhuma founder latina ali dentro, né? Então, evoluiu muito, mas em alguns momentos a gente percebe como ainda tá muito longe, né, o trabalho. Então, super parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Em relação a me encontrar, eu tenho nomes diferentes em diferentes lugares, assim, aqui é Caos, por exemplo, né, mas em grande parte das redes sociais é como Disruptivas, que vocês me encontram, Rafaela Romano Disruptivas. Por algum desses dois vocês vão me achar. O site atual da Impacta é impacta.finance, e por Impacta Finance vocês também encontram a gente em todas as redes sociais. A gente vai fazer o rebrand, né, vai lançar o nosso novo site no final do mês, então a gente vai fazer o post, né, mostrando qual vai ser o nosso novo website, nossa nova identidade, todas as coisas, então também vocês vão conseguir acompanhar por ali, mas basicamente Impacta Finance, Disruptivas ou Rafaela Romano, vocês me encontram. Bom, acho que não tivemos nenhuma pergunta aqui no chat. Não sei se alguém quer levantar a mão para tentar fazer a última aí. Se for a hora é agora, galera. Se não, a gente encerra. Queria agradecer, Rafa, pela presença, pelo papo super rico. E até a próxima. Acho que não. Obrigada, Valeu, gente. galera. Não temos Até a mãozinhas próxima. levantadas, não temos perguntas. Fechamos então, galera. Até mais, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, galera.